Você viu a Deus? Não estou te perguntando se você vai na igreja, se você canta louvores ou até mesmo lê a Bíblia. Eu estou te perguntando, você realmente viu quem Deus é? Se sim, por que seus lábios ainda estão impuros? Porque você fala mentiras, fofoca, palavrão e malícia? Porque você diz que conhece a Deus, mas suas palavras destroem em vez de edificar? Quando Isaías viu Deus, ele não saiu dali dizendo que bênção, que culto maravilhoso, que palavra boa e abençoada. Ele caiu de joelhos e disse: Ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele viu quem realmente Deus é, e ao ver a santidade de Deus, ele viu quem ele mesmo era. E isso trouxe arrependimento dos seus pecados, purificação e chamado. E você? Quando foi a última vez que caiu de joelhos, quebrantado, e confessou: Senhor, eu sou impuro? Então abra o seu coração e vamos ler comigo esta palavra de Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao 13. Versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, e vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Aqui percebemos que Uzias morreu, mas Deus não. Isaías vê o Senhor sentado num trono alto e sublime, tão alto, tão glorioso, que a roupa de Deus enchia o templo inteiro. Enquanto os reis da terra morrem, o Rei Eterno continua reinando. Talvez você tenha perdido alguém que parecia importante na sua vida. Talvez a sua segurança tenha sido abalada. Mas olhe para cima. Deus não saiu do seu trono. Ele continua lá, reinando, no controle. Se hoje você sente que tudo desmoronou, lembre-se, o trono de Deus não está vazio. Versículos 2 e 3. Os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então Isaías aqui vê os anjos ao redor do trono, porque nem eles conseguem olhar diretamente para a santidade de Deus. E eles não param de gritar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. No hebraico, quando os anjos cantam 3 vezes uma palavra, significa que chegou ao grau máximo, que Deus não é apenas santo, Ele é o único e verdadeiramente santo, a fonte de toda a santidade. E mesmo que o mundo pareça dominado pelo mal, pelo pecado, pela injustiça, eles declaram: toda a terra está cheia da sua glória. E se você se aproxima de Deus como ele fosse o seu colega ou o seu amigo, alguém que está aí para resolver os seus problemas, preste atenção. Você pode chamá-lo de pai, mas ainda ele é santo. Ainda precisa ser reverenciado. Será que ainda existe uma reverência ao Senhor pela santidade dele em suas orações?
Então tenha intimidade com Deus Pai, mas não se esqueça da sua reverência e de quem Ele é, santo. Versículos 4 e 5. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aqui percebemos que os anjos, quando cantavam o Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, o templo começou a tremer, as portas daquele templo começaram a tremer, e a glória de Deus encheu o lugar como fumaça. E Isaías, diante disso, não sai dali dizendo: que bênção maravilhosa, que culto maravilhoso, que pregação boa e abençoada. Não, ele grita dizendo: ai de mim, estou perdido. Mas por quê? Porque ele viu quem Deus é. E ao ver a santidade de Deus, ele viu quem ele próprio era: um homem de lábios impuros. O pecado estava nos seus lábios, nas palavras que ele falava, na forma como ele usava a língua. E se você se aproxima de Deus e não sente nada, preste atenção. Talvez você nunca tenha visto Ele de verdade, porque quando você vê quem Deus é, você cai de joelhos, você chora, você confessa os seus pecados. Então examine hoje os seus lábios. Como você fala? Suas palavras refletem a santidade de Deus ou a sujeira do mundo? Como você tem utilizado os seus lábios, as suas palavras? Se você vive em pecado e não sente culpa, talvez você nunca tenha visto quem Deus realmente é. Versículos 6 e 7. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. A resposta de Deus é imediata. O anjo voa até Isaías, trazendo uma brasa viva do altar. Ele toca os lábios de Isaías, o lugar exato onde estava o pecado, e diz: sua iniquidade foi tirada, seu pecado foi purificado. Aqui vemos que Isaías não merecia. Ele não fez nada para merecer isso. Foi a graça pura de Deus sobre a vida de Isaías. Mas foi uma graça que exigiu o reconhecimento de estar perdido e o arrependimento de suas impurezas. Se você confessou o seu pecado, saiba disso. Você foi perdoado completamente. Não porque você merece, mas porque Deus é gracioso sobre a sua vida. Então pare de viver sobre culpa, mas viva como alguém perdoado por Deus. Mas se você ainda não confessou o seu pecado, está tentando esconder, justificar, minimizar, venha ao altar e confesse, e que Deus toca nos teus lábios e que purifica por completo. Versículo 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois da purificação,
vem o chamado. Deus pergunta: a quem eu enviarei? E Isaías, agora limpo, agora consciente de quem Deus é, responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Você não pode servir a Deus sem antes ser purificado por Ele. Serviço sem santidade é hipocrisia. Deus está fazendo a mesma pergunta hoje: a quem enviarei? Talvez Ele esteja chamando você para pregar, servir e testemunhar. Mas antes de responderes a mim, você já encontrou as suas impurezas, os seus pecados? Ou você já foi purificado por Cristo Jesus? Se você foi, então responda: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não espere estar totalmente pronto. Deus não chamou Isaías porque ele era perfeito. Isaías reconheceu, Deus o purificou e então o enviou. Versículos 9 e 10. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faze-lhe pesados os ouvidos, e feche-lhes os olhos, para que ele não veja com os teus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o coração, nem se converta e seja sarado. O chamado de Isaías aqui não era fácil. Deus o enviou para pregar a um povo que não ia ouvir, que ia endurecer o coração, que ia rejeitar a mensagem. Aqui Deus, depois que purificou Isaías, ele enviou Isaías. E Isaías foi para um povo que estava com o coração endurecido e rejeitava a palavra. E eu quero te fazer uma pergunta: por que pregar se ninguém vai responder a sua mensagem? Porque Deus é fiel, mesmo quando nós não somos. A palavra dele deve ser proclamada, não porque sempre haverá resposta, mas porque Deus ordenou. Talvez você esteja servindo a Deus, está pregando a palavra, mas não está tendo resultados. Eu queria te dizer: continua servindo ao chamado que Deus te deu, porque Deus ele preza pela fidelidade dos seus servos. E a fidelidade não é medida por sucesso visível. Isaías pregou por décadas para um povo rebelde. Noé pregou por 120 anos e só sua família entrou na arca. Então continua fiel, continue pregando, continue vivendo em santidade, mesmo que ninguém ouça, porque você não serve aos homens, você serve ao Senhor. Versículos 11 ao 13. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que sejam assoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e sejam muitos os seus lugares abandonados no meio da terra. Porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará, e será consumida, como o carvalho, e como a azinheira, que sendo derrubados, ainda ficam com o tronco. Assim, a santa semente será o tronco dela. Isaías pergunta: até quando, Senhor? Vou continuar pregando a um povo rebelde? E Deus responde com julgamento. Quando a cidade for destruída,
quando as casas estiverem vazias, a terra desolada. E isso cumpriu quando a Babilônia invadiu Judá. Mas há uma esperança, porque Deus disse aqui, ainda a 10ª parte ficará. Um remanescente, uma santa semente, como um tronco que permanece depois que a árvore é cortada. Então, se você sente que tudo está perdido, que a igreja está morrendo, que o mundo está dominado pelo mal, que você prega a palavra, muitos não dão ouvidos, porque estão com comichão nos ouvidos, estão rebeldes à palavra do Senhor, Deus sempre preserva um remanescente. Sempre há esperança. Talvez você seja parte desse remanescente, que se tornará a base para um novo começo. Talvez Deus o tenha chamado para permanecer firme quando tudo ao redor está caindo. Então não desista. Permaneça fiel na promessa. Permaneça fiel na pregação, no seu chamado que Deus os colocou. E chegamos aqui à conclusão. Isaías chegou até o trono glorioso de Deus. Percebeu que Deus, ele era santo, santo e santo. Era a fonte de toda a santidade. E ele olhou para si mesmo e viu que tinha os lábios impuros e habitava em um povo de impuros lábios. Até que o anjo do Senhor tocou em seus lábios e ele foi purificado e enviado por Deus. E se hoje você se sente impuro ou precisa se autoexaminar, que você hoje confesse os seus pecados e que deixa a Deus purificar os seus pecados. E no final de tudo, responde ao chamado que Ele tem para você. Porque Isaías viu a Deus, foi quebrado, foi purificado e foi enviado. E Deus está fazendo a mesma pergunta para você: a quem enviarei? Responda: Senhor, eis-me aqui, envia-me. E que o Senhor dos Exércitos, o Deus Santo 3 vezes, abra os seus olhos e ao vê-lo, você nunca mais seja o mesmo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Deus abençoe e até o próximo vídeo.